Olá, estamos começando o 6º módulo do nosso curso, o Estagiário Extraordinário. E uma habilidade que ajuda muito a crescer profissionalmente é o networking. É sobre isso que vamos falar hoje, a importância de ter um bom relacionamento e saber trabalhar em equipe. Não importa se você está empregado, à procura de trabalho ou se já é dono do próprio negócio, todo profissional deve sempre fazer network. Esse termo vem do inglês net, que é de rede, e work, de trabalho. E significa então uma rede de relacionamentos ou contatos que podem te ajudar no desempenho do trabalho direta ou indiretamente. É uma rede de pessoas que trocam informações e conhecimentos entre si e que pode ser muito mais poderosa do que você imagina. A base do networking está em construir relacionamentos sólidos e duradouros. É motivar as pessoas a conhecerem e se interessarem por você, além de confiarem e desejarem fazer negócio ao seu lado. Se antes era somente visando lucro, hoje leve em conta os seus valores, suas paixões e atributos pessoais. Por meio da convivência e do apoio de pessoas com propósitos e objetivos em comum, com um bom networking é possível melhorar projetos e criar coisas totalmente novas. Quer um exemplo da importância do networking? Suponha que há somente uma vaga de emprego e 2 currículos muitíssimo parecidos estão na reta final. Há uma grande chance de ser escolhido aquele que tem o melhor networking. Pesquisas mostram que quase 70% das pessoas se recolocam no mercado por meio do networking. Já é super comum em eventos, palestras e workshops a prática do networking incentivado, onde você recebe uma ficha com um número ou uma cor no início do evento, e no coffee break, que inclusive tem um intervalo de tempo maior para que essa conversa aconteça. As cores iguais ou uma combinação de números se encontram e conversam sobre um tema determinado, que geralmente está relacionado com o tema do evento. Você já ouviu falar de uma teoria que diz que todos nós estamos a 6 pessoas de distância de qualquer outra pessoa no mundo? Ela é conhecida como The Small World Problem, ou os 6 graus de separação. Ela foi testada pelo sociólogo Stanley Milgram em um estudo no ano de 1967. 300 pessoas participaram do experimento. Todas elas tinham que levar uma carta para uma pessoa específica, um corretor da Bolsa de Valores em Boston, passando a carta para pessoas que conhecessem alguém próximo a ele. Em média, a carta passava por 5 pessoas diferentes antes de chegar ao seu destino final, totalizando 6 graus de separação. Você já resolveu verificar pelo LinkedIn, por exemplo, qual seria a sua conexão com o CEO de alguma empresa? Vale o teste, talvez você até se surpreenda. Se networking tem a ver com criar redes e conexões, no mundo de hoje isso se torna exponencial. Por isso é importante conhecer o conceito de redes distribuídas. Eu explico, e o Paul Baran também. Na década de 60, em meio à Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, sabia-se que ambas as potências tinham arsenais nucleares, mas ninguém sabia onde eles estariam posicionados. Era um clima de medo, que levou ao monitoramento rígido um do outro, por questão de sobrevivência. O governo norte-americano recorreu então a Paul Baran, que trabalhava na Rand Corporation, um centro de pesquisa que abastecia as Forças Armadas Americanas. Conforme o diagrama, são 3 tipos diferentes de rede: a centralizada, a descentralizada e a distribuída. Na rede centralizada, como o nome diz, de um nó central são feitas todas as conexões. Um bom exemplo dessa estrutura eram os antigos reinos. Um detém o poder e os demais se reportam a ele. Era o caso também da mídia de massa tradicional, que emitia uma mensagem, mas não tinha condição de recebê-la de volta. Ou ainda nas empresas, onde as pessoas apenas observam o que era produzido e apenas consumiam ou não. Era aquele ditado de: você pode ter o carro na cor que quiser, desde que seja preto. Na descentralizada é a representação da maioria das estruturas que nós estamos acostumados até então. Basta observar uma empresa comum, com departamentos e estrutura hierárquica, com presidente, diretores, gerentes, funcionários e estagiários.
Apesar de parecer mais fluido, foi o que criou muita burocracia, com a aprovação dos escalões mais altos e, portanto, um fluxo mais demorado nas interações. Nas relações de consumo, foi quando o cliente passou a demandar um maior nível de interação e as empresas criaram os SACs, com o famoso bordão: o cliente tem sempre razão. Já na rede distribuída, todos os nós estão conectados. O próprio diagrama oculta algumas interações para facilitar as visualizações. Imagina o quanto de conexão não é possível. O interessante é que o ponto central ou os pontos hierárquicos se diluem e se tornam apenas mais um no sistema. Isso deixa a interação muito mais ágil. É o que chamamos hoje nas empresas da horizontalização da gestão. E o que promete ser o esquema de interações do futuro. É a famosa internet com as suas redes sociais. E se a gente sobrepor as três figuras, o mais interessante é que todos os pontos ocupam a mesma posição. Ou seja, não é mudar os nós de lugar, mas a forma como eles se conectam, com novas possibilidades de interações e também uma nova hierarquia em todos os níveis. Outro fator importante é que esse modelo é mais sustentável, pois ao tirarmos ou incluirmos novos nós, a rede não fica comprometida. A história da Guerra Fria aqui nos serviu de pano de fundo, e só para que você não fique sem o final da história, foi isso que Paul Baran levou ao governo americano, que as suas centrais de inteligência deveriam armazenar suas informações em redes distribuídas, onde cada nó ficaria responsável por uma pequena parte do todo. E ele ainda poderia ter um backup em outro nó. Assim, se um míssil eliminasse um desses pontos, a rede não ficaria comprometida. Bom, poderíamos ficar aqui por horas falando somente desse diagrama, mas o que nos importa nesse exemplo é que ele tem tudo a ver com o que falamos sobre a geração Y e Z, e também sobre a inovação 4.0, ou seja, sobre o mundo do futuro. Percebe a semelhança da estrutura da rede distribuída com a lógica não linear, conectada, multidisciplinar e imprevisível que comentamos lá no outro módulo? Ela também se aplica nos modelos Open Source e Crowdfunding, no armazenamento em nuvem e em outras inúmeras situações. É uma nova consciência de coletividade, colaboração e cocriação. Todo esse conceito e exemplos para dizer que fazer networking hoje vai além de criar uma rede de contatos, mas de sustentar relações e conexões mais profundas em busca de nossas metas, objetivos e indo além, visando o nosso propósito. Network hoje é sobre saber que dentro e fora das empresas as pessoas são interrelacionadas, assim como as tarefas e todas as áreas, onde a soma da força de todos é maior que a soma das forças de cada um, individualmente. É a lógica da abundância ganhando espaço da lógica da escassez. Mas esse assunto fica para uma outra oportunidade. Se então, esse novo contexto networking é sobre sustentar relações e conexões mais profundas, não podemos deixar de falar sobre rapport. Mas o que é isso? Sabe aquela pessoa que você conhece e gosta logo de cara ou no primeiro minuto de conversa? Alguém que você bate papo durante horas e acha que se passaram apenas alguns minutos? Em casos como esse, dizemos que os indivíduos estão em rapport. É um conceito que veio da psicologia, utilizado como a técnica de criar uma ligação de empatia com alguém. Anthony Robbins, escritor best-seller e palestrante motivacional, explica assim: rapport é a capacidade de entrar no mundo de alguém, fazê-lo sentir que você o entende e que vocês têm um forte laço em comum. É a capacidade de ir totalmente do seu mapa de mundo para o mapa de mundo do outro. Isso quer dizer que quando estamos presentes no aqui e no agora, ouvindo e sentindo o que o outro fala, estamos entrando em estado de rapport. E quando isso acontece, você passa confiança na sua comunicação, deixando o outro mais receptivo, fazendo com que ele receba informações com menos resistência e assim interaja mais. No fundo, dá para chamar também de criar
empatia, afinidade, sintonia ou conexão. Seja lá como você resolver chamar, ele é um pré-requisito para sua relação bem-sucedida. E se estamos falando de construir conexões de valor, que é fazer um networking com sentido, estabelecer rapport com quem compartilha das suas paixões e objetivos é melhor ainda, não é mesmo? Porém, nem sempre é tão simples. Para criar rapport, não basta criar uma conexão com o outro. Afinal, é preciso que o outro se conecte com você também. E isso pede uma demonstração genuína de interesse pela opinião, pensamento e sentimento do outro. Eu me lembro de uma vez, recentemente, que um amigo de infância me surpreendeu. Isso porque fazia bastante tempo que a gente não se falava, por causa da correria do dia a dia, e também por a gente ter escolhido algumas profissões diferentes, né? Então a gente acabou se afastando naturalmente. E aí um dia, comum, ele me mandou um áudio no WhatsApp, dizendo assim: "E aí, tudo bem? Só queria saber como é que você tá, falar que eu tô com saudade, saber quando é que a gente vai conseguir marcar alguma coisa." Até aqui, nada demais, né? Mas aí a mensagem seguinte dizia assim: "Olha, eu tenho passado por algumas situações desafiadoras e aí eu percebi que você é de fato uma pessoa muito importante para mim. E aí eu quero que você me diga como é que eu posso ser um amigo melhor para você a partir de hoje." E naquela hora eu confesso que eu me emocionei, porque não é algo comum esse interesse genuíno, essa postura de doação. Eu me lembro de ter trocado algumas mensagens com ele e, enfim, a conversa rendeu bastante e desde então a gente retomou aquela antiga amizade. Inclusive ele me ajudou com várias questões no trabalho, que a gente estava passando por alguns desafios e ele me apresentou algumas pessoas, que me apresentaram a outras pessoas e no fim acabou dando tudo certo. Enfim, um bom trabalho de rapport facilita muito o networking. Deu para entender a importância desse tema, não deu? Então agora vamos à parte prática. Apesar de ser algo que simplesmente acontece de forma autêntica e genuína, você pode sim trabalhar intencionalmente algumas técnicas para entrar em rapport com outras pessoas. Ainda mais para criar networking com quem você ainda não conhece. Talvez no início você ache meio estranho, algo meio forçado, mas aos poucos os hábitos vão se criando e cada vez mais você fica eficiente e se torna alguém que as pessoas querem se conectar. E quando isso acontece, um mundo de possibilidades se abre. Então fique ligado a essas dicas e confira. Martin Luther King já nos deu a dica como a sua célebre frase: "Pouca coisa é necessária para transformar inteiramente uma vida: amor no coração e sorriso nos lábios." Simples, fácil e uma chave poderosa para abrir oportunidades. O sorriso desarma qualquer um, demonstra gentileza e faz até com que situações difíceis fiquem mais leves de lidar. E se você não acredita em mim ou no Dr. King, acredita na Madre Teresa de Calcutá, que dizia assim: "Nunca compreenderemos o quanto um simples sorriso pode fazer." Você já foi a um bar ou um restaurante e na hora de pedir alguma coisa ficou com a mão levantada chamando: "Ei, campeão! Ô, psiu! Boa noite! Ô, amigo!" Ou alguma coisa do tipo? Essa é daquelas dicas que parece boba, mas que pode fazer muita diferença. Dale Carnegie, autor do best-seller Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, nos dá essa dica, quando ele diz assim: "Lembre-se de que o nome de uma pessoa é para ela o som mais doce e mais importante que existe em qualquer idioma." Então faça um teste. Da próxima vez que for a um restaurante ou um bar, pergunte o nome do garçom ou da garçonete que te atender e passe a chamá-lo pelo nome. Perceba a mudança na receptividade com que ele ou ela vai te atender. Conviver com pessoas positivas, daquelas que não pensam em problemas, mas em soluções, é muito mais legal, não é? Esse alto astral contagia. Pessoas entusiasmadas, otimistas com a vida passam mais confiança, dão aquela sensação de querer ficar perto delas. Se você anda reclamando à toa por aí, é hora de rever essa atitude. Quando alguém fala é porque quer ser escutado. E se você ignora esse fato, está desperdiçando uma grande oportunidade de aprender com o outro. Entrar na visão de mundo dele e criar rapport. Por isso, escutar não é algo passivo, que você só precisa ficar parado e pronto.
Escutar ativamente é estar inteiro, presente, quando o outro fala sem distração, demonstrando interesse e apoiando quem está ali na sua frente. Aquele velho ditado ainda nos ensina muito. A gente tem 2 olhos, 2 ouvidos e somente uma boca para escutar mais, olhar mais do que falar. Ou aquela sábia frase da camiseta mais atual: em terra de egos, quem vê o outro é rei. Cada pessoa tem um ritmo. Umas são mais rock and roll, aceleradas, falam mais rápido e alto. Outras mais bossa nova, introvertidas, falam em um tom mais baixo, quase não gesticulam. A ideia não é que você deixe de ser quem você é, deixe de ter o seu próprio ritmo, mas adaptar-se ao ritmo do outro quando se está criando uma relação é muito importante. Uma famosa fala do Bruce Lee dizia: "Be water, my friend", ou seja, se adeque, seja flexível. Se a água está num copo, ela se torna um copo. Se ela está numa garrafa, ela se torna garrafa. No final das contas, independente do ritmo, dançar é sempre divertido, não é? E quando flui, você não bate joelho, você não pisa no pé. E para finalizar essa parte, que tal se olhar no espelho? Eu não estou falando de uma maneira ofensiva. Uma técnica muito famosa, principalmente para quem mexe com vendas, é o espelhamento, que consiste em espelhar a linguagem corporal da pessoa que nós estamos interagindo. É replicar postura, gestos, expressões faciais, respiração, muito parecido com a dica anterior. Mas enquanto lá é o ritmo, o tom de voz e a intensidade da conversa, aqui são expressões do corpo. E claro, não é para ficar imitando o outro todo o tempo, mas incorporar aos poucos apenas alguns gestos, algumas expressões, bem sutil. Um exercício bem legal que você pode fazer é se olhar no espelho e conversar com você mesmo. Sinta e perceba o seu olhar, as suas expressões e gestos que mostram mais sobre você. Como é que está a sua respiração? Teste essas dicas que acabamos de ver lá no espelho. Entrar em rapport com você mesmo por alguns minutos é sempre muito produtivo. Mas um jeito de você compreender o outro é entrando em contato consigo mesmo. Experimente! Agora que você sabe como estabelecer um bom rapport e gerar encantamento, já pode avançar ao próximo passo, que é fazer de fato um bom networking. Construir uma rede de conexões. Vamos a algumas dicas práticas. Criar networking não significa sair falando com todo mundo sobre qualquer coisa. É saber aonde se quer chegar. Se você busca uma vaga de emprego na área X, será que vale a pena investir tempo criando conexões com pessoas da área Y? Então escreva e tenha sempre em mente o seu objetivo com o seu networking. Um jeito simples de fazer isso é ter uma resposta pronta, que seja rápida e relevante para a pergunta. O que você está fazendo atualmente? Ter essa resposta ajuda inclusive em um primeiro contato com alguém que você não conhece, porque você vai ter que explicar quem você é, o que você faz, como chegou até ele e por qual motivo. Essa frase é uma verdade e uma das maneiras mais comuns de fazer isso é nas redes sociais. Mantenha suas redes atualizadas e publique conteúdos interessantes. Cada vez mais as empresas estão de olho na sua vida digital, mas cuidado! Nada de criar uma imagem virtual totalmente diferente da sua imagem real. Seja autêntico. A sua imagem online e offline devem ser a mesma coisa. Se encontrar um antigo colega de escola, por exemplo, e souber que ele está agora trabalhando em uma empresa que te interessa, pergunta se ele pode indicar o seu nome para uma vaga específica, lembrando sempre de deixar claro que entende perfeitamente se a pessoa não puder ajudar. Frequentar eventos, palestras, workshops que tenham a ver com o que você busca também é sempre bom. Em todas essas situações, exponha o seu objetivo e suas paixões e interesses. Se você quer receber ajuda, precisa estar disposto a ajudar também. E ajudar os outros é a melhor forma de começar. Tá com tempo livre? Busque alguém da sua lista de contatos e pergunta em que você pode ajudar.
Já dentro do ambiente de trabalho, essa disponibilidade vai demonstrar o seu interesse em aprender e crescer, fortalecendo o seu relacionamento profissional. Afinal, networking é baseado em relações de troca, onde você deve pensar sim nos benefícios que ganha, mas principalmente mostrar o que tem a oferecer, o que nos leva à próxima dica. Se é uma relação de troca, que ela seja valiosa para ambas as partes. E isso fica mais fácil quando há interesses em comum. Identifique pessoas que você possui afinidade. Afinal, você pode até criar conexões com quem não se interessa pelas mesmas coisas que você, mas manter a relação será mais difícil e mais custoso. Pense que relações duradouras são aquelas que falam a mesma língua. É preciso que faça sentido para elas estarem conectadas a você. Engajamento vem do interesse, da vontade e da disponibilidade em participar. É como eu já disse lá no comecinho desse módulo. Por meio da convivência e do apoio de pessoas com propósitos e objetivos em comum, que será possível melhorar projetos e criar coisas totalmente novas. A rede de contatos deve ser alimentada com frequência, e não apenas quando você precisa de alguma coisa. Afinal, ninguém gosta daquele amigo que só procura quando precisa de ajuda, né? Moderação e bom senso sempre são bem-vindos. Isso significa não ser nem chato demais, nem tímido demais. Por isso, criar uma rotina para promover novos contatos de tempos em tempos ou manter os já ativos pode ser uma boa dica. É o famoso follow-up ou acompanhamento. Depois de tudo isso, pode ser que você esteja achando desafiador construir e manter um bom networking. Mas ele não é nenhum bicho de 7 cabeças. Se você estiver atento, vai perceber que sempre tem uma oportunidade para você criar relações. Não somente de maneira formal, seguindo as etapas que falamos, mas em pequenas conversas informais também. Nesse sentido, converse também sobre temas que não tenham a ver sobre o trabalho. Almoce junto, conte histórias, tanto sucessos quanto fracassos. Procure conversar com quem você ainda não conhece. Aproveite os breaks, os cafezinhos. No fim, você vai ver que viver em rede faz parte de todos nós. É sobre compartilhar, saber ouvir e manter relações férteis para te ajudar a obter informações, conhecimentos, alegrias e resultados positivos. Afinal, como já dizia o poeta, é impossível ser feliz sozinho. Bom, por enquanto é isso, eu vou indo nessa, afinal, eu preciso manter o meu networking ativo também.